Olá, estamos começando o Saúde em Foco. Que bom ter você aqui comigo no programa. Hoje nós vamos falar sobre acidente vascular cerebral ou derrame, que pode causar incapacidade física e mental nas pessoas. O socorro rápido é fundamental para evitar sequelas graves. Quais são os sinais? É possível evitar um derrame? Quem vai responder isso para a gente é o Dr. Eduardo Silva, neurologista, que gentilmente aceitou o nosso convite aqui do Saúde em Foco para explicar tudinho sobre o derrame cerebral vascular. Doutor, muito obrigada por sua presença em nosso programa. Obrigado pelo convite. Então, vamos à primeira questão. O que é derrame? Ou acidente vascular cerebral, que é o nome científico reconhecido. Nada mais é do que quando ocorre duas situações, uma por bloqueio do sangue, o sangue não chega até determinadas áreas do cérebro, então o que nós chamamos de derrame isquêmico. Isquemia é falta de sangue. E isso leva a uma hipóxia. O que é hipóxia? É falta de oxigênio. Então, se o sangue carrega o oxigênio e é bloqueado o acesso de sangue no nosso cérebro, então, além do sangue que leva os nutrientes, também leva oxigênio, levando a isquemia, que é falta de sangue, e, no caso, também a hipóxia, que é falta de oxigênio. Então, esse é um tipo de derrame. E o outro derrame, que inclusive costuma ser muito mais grave, é o derrame que chama hemorrágico ou AVC hemorrágico. Esse AVC hemorrágico, quando ocorre? Quando há um sangramento em alguma área do cérebro ou da calota intracraniana. Então, nós podemos configurar ou chamá-lo de AVC hemorrágico. Doutor, o AVC, ele é tão grave e importante para o cérebro quanto o infarto é para o coração? Eu acredito que eles têm algumas situações semelhantes, mas na minha percepção ele é mais sério. Por quê? Porque o infarto, normalmente, ele pode levar ao óbito e o derrame também pode levar ao óbito. Agora, o infarto, normalmente, quando não leva a óbito, a grande maioria das pessoas, ela tem uma condição de vida razoável, o que não ocorre com um derrame. Então, por isso que, na minha opinião, o derrame é muito mais sério. Por quê? Porque a partir do momento que ele deixa sequelas como perda da fala, perda do movimento, alteração do nosso cognição. O que é cognição? É comportamento, é nossa capacidade de entendimento, de compreensão. E o derrame provoca isso, o infarto não. Então, na minha opinião, o derrame deixa muito mais sequelas do que o próprio infarto. O derrame é a segunda causa de morte em nosso país e justamente a incapacidade também é muito grande depois que uma pessoa sofre um derrame. É seríssimo mesmo. Temos que falar sobre isso, né, doutor? Realmente, como eu falei anteriormente, o infarto do coração, ele quando não mata, ele não aleja, entre aspas. E o derrame, quando ele não mata, em muitos dos casos, ele deixa com sequela. E essa sequela pode ser uma sequela parcial ou uma sequela total e definitiva. Ela pode ser temporária ou definitiva. E quais são as maiores sequelas? Quando dá no hemisfério esquerdo, que é responsável pela fala, ele deixa a pessoa ou com dificuldade para falar, que o termo científico é disfasia, ou não fala nada, que é afasia. E temos duas condições de comprometimento da fala. Uma fala de compreensão, às vezes você está conversando com as pessoas, pergunta o nome delas, pergunta a profissão, quem é o cônjuge dela, às vezes a pessoa está casada há 50 anos e não sabe, ela não compreende o que você está falando. Então, a pergunta, a decodificação da pergunta. Justamente. Então ela não consegue decodificar o que está sendo comunicado com ela. E a outra situação é a fase de expressão. Ela entende, o cérebro dela consegue codificar, mas ela não consegue expressar. Então, há um bloqueio na memória dela de o que ela quer falar. Então, ela não consegue ativar a fala através da expressão. Ela não consegue verbalizar. Essa questão do lado do cérebro que o AVC pode acometer interfere na gravidade?
da ocorrência? Normalmente, nós ocidentais, a grande maioria, eu acredito que em torno de 85% a 90%, são hemisfério esquerdo dominante. O que é esse hemisfério esquerdo dominante? Quando as pessoas são muito lógicas, muito racionais, muito matemáticas, 2 mais 2 são 4. E isso, ela tendo um predomínio de dominância do hemisfério esquerdo, ela vai fortalecer ou ela vai sinalizar um predomínio de movimento do hemicorpo direito. Então, o cérebro, ele tem as vias cruzadas. Então, o hemisfério esquerdo domina a metade do corpo direito e o hemisfério direito domina a esquerda. E também, como é uma área da lógica, a pessoa, e mesmo da linguagem, que é representada no hemisfério esquerdo, ele acaba se tornando-se mais grave do que um comprometimento do hemisfério direito. Porque o hemisfério direito, dificilmente, a não ser pessoas que têm o hemisfério, a dominância trocada, que vai dar algum comprometimento de fala. Então, a fala, nós sabemos que é lógico que nós temos vários tipos de comunicação, mas a comunicação no nosso dia a dia com as pessoas, desde criança, é através da palavra. É lógico que nós temos uma comunicação através de gestos, através de expressão, porque o corpo fala. Agora, a comunicação oral, a verbal, ela sendo comprometida, então, na percepção de uma pessoa que tem um derrame com comprometimento do hemisfério direito e outra com o esquerdo, a esquerda é muito mais sério e deixa muito mais sequela justamente pela essa dificuldade ou perda parcial de comunicação. O senhor falou sobre esse funcionamento do cérebro e da personalidade da pessoa. Pessoa que é muito nervosa, muito estressada, isso pode desencadear um derrame? Sem dúvida. Nós sabemos, vários estudos, inclusive na Universidade de Harvard, que as pessoas que têm muito estresse, e principalmente elas têm muita hostilidade, eles classificaram pessoas tipo A e tipo B. A tipo B são pessoas mais cordatas, pessoas que elas têm mais flexibilidade, pessoas que se adaptam ao meio e elas têm um autocontrole maior. Enquanto que a pessoa tipo A, as pessoas super irritadas, nervosas, hostil numa comunicação, numa interação com as outras pessoas, a chance delas terem AVC e infarto do miocárdio é em torno de 5 vezes maior do que a pessoa mais calma. Então, respondendo a sua pergunta, realmente, as pessoas que têm um autocontrole emocional, elas levam vantagem de ter chance de ter acidente vascular e infarto do miocárdio. Mais do que nunca buscar calma, paciência e esse autocontrole, doutor, para a gente ter saúde cerebral. Com certeza, não só cerebral. Eu posso te dizer, Jaqueline, que a partir do momento que a pessoa ela perde esse controle de emoção, ela compromete todo o corpo, porque além de aumentar a pressão, de aumentar a frequência cardíaca, inclusive com arritmia cardíaca, ela eventualmente pode ter sinais de enxaqueca, de dor de cabeça tensional, ela pode ter comprometimento em todos os órgãos do nosso corpo. Isso vai desde comprometimento de pele, de alergia. Tem muitas pessoas que, quando estão num estado emocional de descontrole, de muito estresse, muita ansiedade, começa a ter alergia em termos na pele. Ela tem mais descontrole do coração também, mais arritmia. Elas têm dispepsia, ou seja, ela sente dores no estômago, tem gastrite, pode ter úlcera, elas têm o transtorno do controle do intestino. Então, ela pode ter o intestino preso ou o intestino muito solto, diarreia. Ela pode ter doenças inflamatórias do intestino. Então, assim, todo o corpo é submetido a um alto grau de estresse, ele vai responder promovendo um descontrole, uma desarmonia e, com isso,
facilitando doenças. A dor de cabeça, o senhor já citou. Até que ponto ela pode ser preocupante, desencadear um derrame ou não? Não desencadeia? Nós temos vários tipos de dor de cabeça. A classificação é mais de praticamente 100 tipos de dor de cabeça. As mais comuns são enxaquecas. A enxaqueca nada mais é que uma dor normalmente de um hemicrânio. Ela costuma ser pulsante e vem em períodos de durabilidade de 1 a 3 dias e tem os fatores desencadeantes. Quais são esses fatores desencadeantes? Além do estresse, tem o fator hormonal, tem o fator alimentar, tem um fator que compromete todos os sentidos. Às vezes um cheiro, um perfume, as pessoas podem ter uma certa alergia ou aversão e desencadear a enxaqueca. A dor tensional é relacionada mais com as emoções, com a tensão das pessoas. Essa dificilmente vai ter um comprometimento mais sério, a não ser o próprio incômodo da dor, principalmente nessa região que nós chamamos occipito cervical, onde é maior comprometimento dessa dor tensional. Agora, a dor de cabeça, que deve ser preocupante, quando a pessoa nunca teve histórico de dor. Ela está fazendo qualquer atividade física ou mental, ou mesmo repousando. Muitos dos AVCs acontecem pessoa dormindo. Então, durante a noite? Durante a noite. A pessoa está dormindo e, repentinamente, ela acorda ou com convulsão ou com uma dor muito forte de cabeça. Então, aquele primeiro episódio de uma dor muito forte, fora da rotina, e que essa dor vem acompanhado de vômitos, de turvação visual, eventualmente dormência em alguma parte do corpo e uma confusão mental, essa deve ser a pessoa estar atenta e para a emergência de hospital, de pronto-socorro, olhar a pressão e os sintomas que eventualmente pode provocar. Inclusive as pessoas devem estar muito atentas quando se encontra com uma pessoa com suspeita de AVC. Primeiro, observar a fisionomia da face dela. Então, normalmente, num AVC clássico, então dá paralisia e com isso há um desvio da rima. Entorta. Então, uma observação, um diagnóstico bem rápido e fácil para todas as pessoas que não trabalham no hospital, os leigos, é pedir para a pessoa assobiar. Quando ela subia, então ela entorta, olha para cima. E normalmente, quando olha para cima, a parte está paralisada, não tem esse vínculo de enrugar. Além de entortar a boca... Já está paralisado. Já está paralisado. O outro fator é através, como eu falei antes, da comunicação oral. Então, pedir para a pessoa qual que é o teu nome, como você está. Então, se ela está se comunicando bem, é um bom sinal. Agora, se ela começar a ter disfasia, uma dificuldade para falar, ou não está falando... Então, há uma preocupação, uma chance de estar começando ou já está instalado um AVC. E um outro sinal bem simples é pedir para a pessoa levantar os 2 braços. O lado que tem o AVC total, o braço cai rapidamente. Quando é um AVC em instalação parcial ou transitório, o braço vai caindo lentamente, 1 a 2 minutos. Então, refrisar. Pedir para observar a face. Isso, vamos reforçar. Pedir a pessoa assobiar. Então, desviou a boca, enrugou a testa, não tem um vínculo de enrugação na testa, há uma grande chance de estar começando a instalação de um derrame ou já está instalado. A outra é através da comunicação, a pessoa não está conseguindo falar. E isso denota a possibilidade de estar um derrame. E uma bem simples que eu refrisei é pedir para levantar os 2 braços. Caiu rápido, a chance de um derrame muito grave. Começou a cair lentamente, depois de 1 a 2 minutos, você pede para manter as mãos elevadas, está instalando um derrame, em instalação. Ou um derrame que a gente pode chamar de transitório. Transitório. Qual a diferença entre o transitório e o instalado? O instalado, ele é bem característico, já aconteceu. Ou por falta de irrigação, que é o isquêmico, ou por um sangramento. E o transitório, quando há surtos de diminuição da pressão arterial
ou alguma arritmia cardíaca, ou a formação de um trombo em uma das artérias. Então está diminuindo o fluxo, mas não houve uma redução muito grande, muito acentuada. Então a pessoa tem assim um limiar, começa a ficar às vezes confuso, a boca pode entortar um pouquinho, não está conseguindo falar, está com fraqueza, mas depois de alguns segundos a pessoa recupera. E nesse caso, precisa atendimento médico também urgente, doutor. É lógico, porque... Não acha que foi só um mal-estar passageiro? Não, é lógico que tem que fazer uma avaliação, principalmente uma avaliação clínico-cardiológica, para ver se foi um mal-estar passageiro. Mas aí ela procura já uma assistência imediata ou ela pode marcar uma consulta para ir ver o que aconteceu? Depende, na minha opinião, de vários fatores. Primeiro, a intensidade em termos de tempo. Se houve alguns sinais, como eu falei anteriormente, de alteração de fala, de perda de movimento e a rima desviar muito tênue, muito rápida, pode dar um tempo. Agora, se foi mais que 2 minutos, é direto para o hospital, para a emergência, para fazer essa avaliação. O porquê? Porque está analisando que está diminuindo o fluxo de sangue no cérebro. E se não for corrigido a tempo, em algumas condições, com um diagnóstico e um tratamento precoce, pode-se evitar um dano maior, uma sequela maior na instalação de um AVC mais grave, de maior gravidade. Independente da forma, o transitório ou não, o instalado, o socorro imediato é fundamental para evitar sequelas no caso do instalado. Mas o paciente pode voltar a ter um derrame? Voltar a ter um derrame mais para frente? Não, sem dúvida. Por isso que é importante, Jaqueline, teve os sinais, já procurar a assistência médica especializada. Porque, como eu falei, muitas das condições, a partir de ter feito um diagnóstico, pode-se fazer uma prevenção de uma instalação de um derrame que possa deixar sequelas. Não só sequelas, mas quando é muito sério, inclusive morte. No caso, a gente pode falar então já dos fatores de risco. Vamos falar também sobre isso. E aí é monitorar e cuidar dos fatores de risco. Vamos deixar bem claro quais são, doutor? O senhor falou já de pressão arterial, de estresse, fumo. Qual mais, doutor? Além da pressão arterial, que deve ser monitorada, controlada, porque um aumento súbito da pressão arterial pode provocar um sangramento no cérebro. O estresse, como eu falei anteriormente, quando é um estresse muito violento, por uma situação inesperada, ou quando ele é repetitivo, ele é contínuo, então o organismo produz uma intensidade de hormônios, principalmente adrenalina e cortisol, e esses hormônios vão como funciona água mole em pedra dura, vão liberando toxinas e com isso vai provocando uma diminuição da circulação nos vasos do cérebro. Outro fator importante que infelizmente as pessoas ainda estão fumando muito é o tabagismo. O tabagismo, nós sabemos que a nicotina e as outras substâncias tóxicas, elas facilitam a adesão de placas de ateromas no interior da artéria. E essa adesão de placas vão obstruindo o canal dos vasos e com isso vai diminuindo a circulação e pode facilitar a formação de trombos. E após a formação de trombos, dá uma isquemia cerebral e desencadeia o derrame. Outro fator importante também relacionado à glicemia. Então, a glicemia nada mais é que a glicose. Quando a pessoa tem diabetes, e hoje o número de diabetes está crescendo muito, porque falta de orientação e também não só falta orientação, porque hoje as pessoas têm acesso às orientações. O que está faltando, muitas vezes, é disciplina. Mudança de hábitos. E mudança de hábitos. E hoje, por exemplo, mesmo aqui no Brasil, já tem acima de 50 pessoas acima do peso normal. E com isso facilita a obesidade. Sempre um complicador. Então, as pessoas que comem muito, principalmente carboidrato. E o carboidrato ou açúcar, que é o doce,
que também tem no chocolate, ou as massas. Então, isso facilita o aumento não só de colesterol, mas de triglicéridos, são os fatores desencadeantes da obstrução das artérias. Outro fator também é o sedentarismo. Nós sabemos que as pessoas que estão em atividade física, além de elas mandarem uma maior carga, de maior volume de sangue para o cérebro, elas também mandam oxigênio e todos os nutrientes. Para vocês terem noção, o cérebro, ele pesa aproximadamente 2%, o cérebro, 2% da nossa massa corporal. E ele recebe em torno de 20 a 25% de oxigênio e de sangue. Então, uma estrutura que pesa 2 e recebe 20 a 25%, ela é super importante. E um fator também, que você tinha me perguntado antes, qual a diferença entre o cérebro e o coração? O coração, ele é um músculo. O músculo, ele suporta mais a isquemia, a falta de oxigênio. O cérebro, ele em 4 minutos, ele já pode danificar e provocar necrose e morte cerebral sem o oxigênio. Enquanto o coração... as células vão morrendo. Vão morrendo. Enquanto o coração não. O coração pode aguentar, às vezes, algumas horas sem um dano tão mortífero, tão mortal. Então, os fatores que nós devemos lembrar controle da pressão, controle do estresse, uma alimentação com o mínimo de carboidrato, e no carboidrato dividir massas e açúcar principalmente, parar de fumar e além do fumo, eu posso estender mais as drogas ilícitas como o álcool, e as ilícitas, como a cocaína, a maconha, outras drogas a mais. Porque todas elas provocam uma degeneração no cérebro, degeneração nos vasos cerebrais e também pode facilitar o derrame. O derrame, ele é uma doença silenciosa, com vários fatores de risco, mas existe exame clínico ou com equipamentos que pode tentar identificar que um derrame que pode acontecer, que pode aparecer num paciente? Essa é uma questão muito interessante. Como que eu posso prevenir o derrame? Primeiro é procurar ter uma saúde mais harmônica possível. Ter um controle físico, um controle através da mente, um controle das emoções e um controle espiritual. A partir disso, cuidar mais dessa estrutura que nós recebemos, a estrutura divina, que é o nosso corpo, que é uma estrutura sagrada. As pessoas, muitas vezes, elas investem, não tem nada contra, num animal de estimação. Sim. Tem muitos agropecuaristas que investem fortunas num boi, num cavalo. O boi, muitas vezes, ele tem veterinário, ele tem nutricionista, ele tem fisicultor, tem psicólogo, tem praticamente toda uma infraestrutura. E a pessoa que é dono do boi não tem nada. Não se olha, não se vê, não conhece o senhor. Então, voltando à pergunta, ter cuidado de uma avaliação clínica médica com frequência, principalmente as pessoas acima de 45, 50 anos, onde a partir do momento que vai aumentando a faixa etária, vão aumentando os riscos, estar atento nas condições clínicas, principalmente de pressão, de diabetes, no caso, incluindo também a alimentação, fazer atividades físicas constante, contínua, praticamente no mínimo 5 vezes por semana. Eu vou mais longe, além da atividade física, condições que acalmam a mente. Quais são? Yoga, Tai Chi Chuan, meditação. Uma caminhada, ou mesmo se tiver um bichinho de estimação, passear com esse bichinho, um gatinho, um cachorrinho. E vou um pouco mais longe também. Tem tempo livre, e o tempo, praticamente, todos os tempos são livres, nós que formamos nosso tempo, é ser voluntariado. Eu vejo lá no Hospital de Base, onde eu trabalho, tem mais de 400 voluntariados. É um remédio invisível, não é, doutor? E normalmente eu converso com essas pessoas e pergunto quem é mais beneficiado. O paciente que você está ajudando, principalmente lá na pediatria. É uma fraldinha que você está fazendo, um vestidinho, uma roupa, o cuidado que você está ajudando a dar banho nela, ou você? Todas 100% falaram, elas são as mais beneficiadas. Eu sou testemunha disso também. Doutor, agora com relação
informação, o senhor falou idade, então 45, 50 anos, devemos ficar mais atentos. Mas homem e mulher, quem aí é mais atingido ou é tudo igual? Não, e o fator hereditariedade também? O fator hereditariedade não é tão acentuado, não é tão importante. Eu acredito que chega em torno de 10, 15, eventualmente 20%. Agora, o fator ambiental, que é dado pelo estudo recente da epigenética, que é além da genética, que é o que prediz, é o que vai sintonizar a possibilidade de uma pessoa ter o derrame, ter doenças coronarianas ou não. Na maioria das vezes, até um pico de 65, 70 anos, os homens, pela própria condição de hormônios, de ser mais agressivos, eventualmente mais hostis, o tipo de trabalho, normalmente os homens cuidam menos da saúde do que as mulheres, isso eu vejo todos os dias no consultório. Então, até os 65 anos, eventualmente 70, eles têm mais chance de ter derrame. Após isso, como a mulher ela tem maior sobrevida, acima de 70 anos, normalmente a incidência de faixa etária é maior nas mulheres. Exame ultrassom das artérias pode ser um exame preventivo também, doutor? Pode ser, não antes dos 45, 50 anos, porque a chance é muito pequena de ter acidente vascular nessa faixa, a não ser que tenha algumas doenças congênitas. Aí sim pode dar em qualquer momento, desde o momento do nascimento até os 100 anos. Agora, fundamental, uma avaliação clínica para ver se a pessoa, principalmente se tem histórico na família, se tem a possibilidade de ter uma alteração de colesterol, de triglicérides, ver a glicemia e também uma avaliação cardiológica para ver se tem alguma arritmia, se o ritmo cardíaco está dentro do padrão normal, a pressão arterial. Então, são assim, avaliações clínicas. Agora, você falou ultrassom. Tem vários exames para se detectar a ocorrência de uma possível lesão ou não. A que mais se detecta, que é um exame assim, que a gente chama de standard, gold, ouro, é a ressonância. Então, a ressonância já dá algumas sinalizações da possibilidade da pessoa ter o AVC, se tem áreas que estão com mais isquemias e outros exames, a tomografia. Agora, quando há uma suspeita real, aquela pessoa já teve, como nós comentamos, um sinal, um AVC transitório. Então, além da tomografia e da ressonância, é o cateterismo, é o mesmo que faz para o coração, invasivo. Também faz para o cérebro. Invasivo. Doutor, chegamos ao final do nosso programa, passou muito rápido, o senhor falou, explicou muito bem, uma verdadeira aula sobre derrame cerebral. Doutor Eduardo Silva. Doutor, muito obrigada por sua presença no Saúde em Foco. Obrigado a você pelo convite, obrigado, telespectadores. E a gente deve olhar para o nosso corpo, entender o nosso corpo para lidar com essas situações, né? Conhecimento e informação é tudo, não? Com certeza. E lembrar que o nosso corpo é um presente divino que nós temos. Então, se nós não cuidarmos do corpo, nós vamos cuidar de quê? Olha, finalizando com essas palavras do doutor Eduardo Silva, neurologista, então, cuide-se, ame-se, olhe para o seu corpo e aprenda a lidar com ele, cuidar com muito carinho. Bem, terminamos o Saúde em Foco, hoje falamos sobre derrame. Se você quiser assistir novamente este programa ou indicar para um amigo, a gente está lá no YouTube, no nosso canal da TV Câmara. Você procura TV Câmara São José do Rio Preto, playlist Saúde em Foco, lá tem vários Saúde em Foco com vários temas bem legais, entrevistas ótimas com vários médicos aqui de Rio Preto. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau!